grandes conquistas: andar, falar e pensar. Então, andar, em média, de 1 a 2 anos. O falar, ele já começa muitas vezes desde cedo, principalmente as meninas, né? Tem um médico amigo nosso que ele diz que menina já nasce falando, né? Então, começa com os balbucios, né? Às vezes uma sílaba, má, pá, né? Coisas assim. Mas assim, o desenvolvimento da fala mesmo, da criança falar com clareza, com uma dicção mais assim, que dê para a gente entender o que ela está falando, é por volta de 2 a 3 anos, tá? Para a gente poder entender mesmo o que ela está falando, não só falar do jeito dela e a mãe entender, porque as crianças falam em código, né? E as mães entendem. E aí uma das coisas importantes também é não facilitar tanto isso para ela, para que a gente possa ensinar ela a falar as palavras de forma adequada, sem ficar falando as coisas no inho, né? No diminutivo. Não, falar a palavra corretamente com a criança, sempre que estiver conversando com ela, e de preferência também olhando no olho, né? Para ter esse contato com ela direto. E aí, aos poucos, ela vai aprendendo aquelas palavras de forma correta. E aí, aos poucos, ela vai também juntando as palavras, né? Junta uma palavra com outra, já começa a formar uma pequena frase. Então, esse falar, ele vem por volta dessa idade. E também a gente precisa ter pressa para que a criança fale logo, porque depois que ficar adolescente, adulta, ela vai falar para o resto da vida, né? Então, certamente ela está aprendendo da forma que você fala, ela está assimilando isso com a escuta e depois ela vai reproduzir isso. E depois vem o pensar, que vem aí, o pensar ele também está sendo estruturado o tempo inteiro, mas ele começa a ficar mais evidente para a gente que é adulto, quando a criança tem por volta de 4 anos, essa média um pouquinho mais, né, 4, 5 já fica mais estruturado, de 5 para frente mais ainda. Então, esse pensar, ela vai começar a ter ideias. Nossa, mamãe, tive uma ideia. Vamos fazer assim, assim, assado. Né? E aí ele começa a conectar as coisas, a lembrar de fatos, o que aconteceu na escola, uma coisa que ele vivenciou um tempo atrás. E esse pensar, ele, assim, quanto menos a gente perguntar para a criança sobre coisas, né? Por exemplo, como é que foi a escola? Não precisa perguntar. Daqui a pouco a criança, assim, por ela mesma começa a soltar. Que fulano fez isso, aconteceu tal coisa. Aprendi tal coisa. Aprendi tal coisa, traz uma atividade que está aprendendo. Olha só isso, canta uma música, fala um verso. Né? Então, esse pensar, ele vem assim naturalmente. Então, não adianta exigir demais um processo cognitivo de uma criança de 2, 3 anos, porque ela não vai ter. Né? Então, começa a estruturar isso melhor, assim, depois de 4 anos para frente, mais beirando para os 5. Aí sim, dá para poder parar e conversar com uma criança a respeito de algum assunto, ter um diálogo maior.